Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel e eu tô aqui para resolver com vocês 3 exercícios relacionados ao tema ângulos e triângulos da apostila de vocês. Bora lá? Muito bem, gente, o primeiro exercício é esse que tá na tela, do INSPER de São Paulo. Ele fala o seguinte: no triângulo ADE da figura, em que B e C são os pontos dos lados AD e AE, ele diz que AB é igual a AC, ou seja, este lado é igual a este lado. Se estes dois lados são iguais, sabemos que os ângulos das bases deles também são iguais. Vou chamar de Y. Além disso, ele fala que BC é igual a BD, ou seja, este lado é igual a este lado. Se estes dois lados são iguais, então os ângulos da base deles também são. Se eu já tenho x e y, vou chamar este de z. E por fim, ele fala que CD é congruente a CE. Ou seja, se este ângulo aqui mede 48, então este ângulo aqui de cima também mede 48 graus. Agora ele quer que a gente descubra qual é o valor do x. E para fazer isso, a gente vai ter que encontrar algumas relações dentro desse triângulo. Por exemplo, nesse triângulo CDE, a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se eu sei disso e eu sei que esses dois ângulos medem 48, quanto deve ser esse daqui? Bom, é só a gente pensar aqui, 48 mais 48 mais este ângulo que eu não conheço, vou chamar de alfa, deve ser 180. Então, alfa deve ser 180 menos 48 menos 48. Ou seja, alfa deve ser 84. Então, posso marcar aqui que este ângulo deve medir 84 graus. Muito bem, beleza. Além disso, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que se este ângulo aqui mede y, então este ângulo que está aqui deve ser 180 menos y. Afinal de contas, ele deve ser o valor que falta para completar 180, por conta disso ser uma linha reta. Por conta disso, a gente sabe aqui, dentro desse triângulo BCD, que 180 menos y mais z deve dar 180, que são a soma dos ângulos dentro desse triângulo. Em outras palavras, 2z deve ser igual a 180 menos 180 menos y. Ou seja, 2z corresponde a y. Então sabemos que o y vale 2 vezes o z. Isso sozinho não diz muita coisa. A gente precisa de um pequeno complemento. O que mais a gente sabe sobre os ângulos z e y? Se a gente olhar e observar bem, a soma destes 3 ângulos aqui de baixo, y, z e 84, devem resultar em 180. Afinal de contas, eles estão formando aqui um arco completo em cima de uma linha. Então vamos escrever isso aqui em cima. Z mais y mais 84 deve resultar em 180. Ou seja, z mais y deve ser 96. Eu sei que y é igual a 2z, então no lugar do y eu vou escrever 2z. E isso deve ser 96. Então 3z deve ser 96, portanto z deve ser 32. Então a gente já sabe que o ângulo z mede 32. Se eu sei que o ângulo z mede 32, eu acabei de matar a charada, né? Por quê? Porque se o z mede 32, então este ângulo completo aqui, ele vai ser 32 mais 48. Se eu somar 32 com 48 dá 80. E agora pensando no triângulo inteiro, no triângulo grande, a gente tem que este mede 80, este mede 48 e tem o x. Então, quanto falta, qual é o valor de x, para que a soma
dos três ângulos desse triângulo, o maior aqui é 80, o 48 e ele resulta em 180. Vamos escrever isso. X mais 80 mais 48 deve ser 180. Então x deve ser 52. Este é o valor de x que completa o nosso exercício. Vamos para o próximo. A segunda questão que a gente vai fazer é da Cefet de Minas Gerais. Ela diz que uma folha retangular de medidas 287 e 210 foi dobrada conforme a figura. Pessoal, vamos pensar. O 210, ele deve ser essa altura ou esse comprimento? Quem é maior? O maior é o comprimento. Então, 210 tem que ser a altura. Então, daqui até aqui tem 210. Agora, o comprimento, que é o maior, aí ele sim. Ele vai ser o 287. Além disso, o que a gente tem que perceber é que quando eu dobro essa figura, o meu F ele vai parar bem em cima do B. Então, ó, se eu projetar isso aqui, aqui, onde está o ponto B, seria o meu F. Por que isso é importante, professor? Porque a gente não está vendo aqui que de A até F mede 210? Então, isso significa que a medida daqui até aqui também é 210. E se essa medida é 210, a gente sabe também que esta altura não mudou. Ela continua sendo 210. Ou seja, este triângulo, por mais que ele não pareça, por mais que a figura não deixe isso transparecer, ele é um triângulo isósceles. Este lado mede o mesmo deste lado. Portanto, este ângulo deve ser o mesmo deste ângulo. Esses dois ângulos são iguais. Tá, mas onde é que isso me ajuda a achar o valor, professor? Dá uma olhada. Se isso daqui é um retângulo, então isso daqui mede 90 graus. Ou seja, eu sei que 2x, né? X mais 90 graus dá 180, que são os ângulos de um triângulo. Portanto, a gente sabe que o x vai medir 180 menos 90, 90, dividido por 2, o x vai medir 45 graus. Se o x ele mede 45 graus, o y, que está bem aqui, ó, o y, ele vai ser a medida do x, 45 graus, mais esse ângulo reto que tem aqui também, mais 90. Ou seja, o y vai ser 135. Então a resposta dessa pergunta é que o x mede 45 e o y 135. Por mais que o desenho não mostre isso, por mais que o desenho não aparente isso, a gente precisa ficar ligado com as informações que o enunciado deu e não o desenho. É por isso que sempre que a gente for resolver um exercício de geometria, a gente tem que se atentar às informações do enunciado e não apenas ao desenho que está aparecendo na nossa frente. Vamos fazer a próxima? O último exercício que a gente vai fazer é da FUVEST. Ele pode assustar um pouco por conta do nome, FUVEST, mas vamos usar só os conhecimentos que a gente aprendeu na aula para resolver essa questão. Dá uma olhada. Ele quer que a gente saiba a medida do ângulo X, sabendo que T e S são paralelas. O que a gente aprendeu? Se a reta T e a reta S são paralelas, isso significa que se este ângulo mede 120, então este ângulo aqui também vai medir 120. Além disso, se este ângulo aqui mede 140, para completar a linha reta, aqui precisa ter 40 graus. Se este mede 40 e este 120, qual deve ser o ângulo daqui para completar o 180 do triângulo? 120 mais 40 dá 160, então este no canto deve ser 20. Se este daqui é 20, este daqui é 90 e esse é x, quanto é x? É bem fácil, né? Vamos pensar junto. Então, este daqui é 90, este daqui é x e este daqui é 20. São os três ângulos desse triângulo maior aqui. E isso tudo tem que dar 180. X, então, deve ser 180 menos 90 menos 20. X deve ser 70 graus. Pronto. Então, por mais que seja da FUVEST, a gente usou os conhecimentos que a gente aprendeu na sala para achar o valor do ângulo X. Gente, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender melhor como a gente pode aplicar os conteúdos básicos que a gente aprendeu na sala em exercícios mais complexos do vestibular. Bons estudos para vocês, eu vou ficando por aqui e eu fui!